A Camila, que ela é uma brasileira que ela foi expatriada para a Suécia pela Volvo, né, para desenvolver lideranças, e nesse trabalho ela foi desenvolver lideranças na África, no Oriente Médio, e vocês podem imaginar uma mulher dando treinamentos em um país que tem tanto problema com as mulheres, né? Que as mulheres não têm uma posição tão valorizada quanto em outros países. Então, coragem para ir dar palestras e treinamentos nesses lugares, eu posso só imaginar que é um grande desafio e deve dar um frio na barriga, né, Camila? Bastante. Obrigada, Elô. Bom te ver novamente. Então, eu acho que nada na nossa vida é isolado, né? Então, se eu for falar só da minha experiência lá, ela fica um pouco sem contexto, porque eu acho que toda a nossa trajetória como ser humano e até mesmo aí no ambiente profissional é o que vai nos lapidando a chegar em tal situação e conseguir gerenciá-la de uma certa forma, né? Então, a gente vai absorvendo, adquirindo, desenvolvendo essa coragem ou essas competências, essas habilidades à medida que a gente vai encarando realidades da vida. Então, acredito muito que a minha história de vida, o fato de eu sou curitibana, né, do Brasil, do estado do Paraná, minha família acreditava muito nessa questão de morar fora, estudar fora, conhecer novos ambientes, culturas, como algo bastante importante para o ser humano, né, para você como indivíduo, para você como profissional. Então, eu, desde pequena, tive essa oportunidade, eu acho que aí já comecei a ser exposta a essas situações bastante diferentes, onde desafiaram bastante o meu status quo, né? Então, quando adolescente ainda, eu fiz 3 intercâmbios, tive a oportunidade de morar com famílias nesses diferentes lugares, e eu acho que aí já começa, conscientemente ou não, a lapidar um pouco esse meu, né, o jeito de pensar, o meu jeito de ser, a evoluir um pouquinho mais na coragem, né? E com certeza absoluta, encher essa bagagem aí de histórias para contar e de experiência de vida no geral. Então, quando eu fui trabalhar na Suécia, eu fui para assumir uma área que chamava desenvolvimento de competências, né, desenvolvimento ou treinamento, nada mais era do que desenvolver os funcionários das concessionárias, das revendas da Volvo na África e Oriente Médio. E, obviamente, aí entra um contexto ainda maior, porque existe uma questão da religião muito forte. Então, não é só uma questão cultural, puramente dita, mas uma questão onde a religião impera muito, né? Então, para mim, foi algo bastante desafiador, mas foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida, eu tenho que dizer, esse período que eu morei e fui exposta a essa cultura. Então, só o fato de eu estar vivendo na Suécia já foi um super aprendizado, mas eu, como profissional, tendo que desenvolver as competências de outro ser humano, numa cultura diferente, onde a religião muçulmana imperava, a barra vai lá em cima, né, de desafio. No final das contas, eu acho que a gente não pode esquecer que somos todos seres humanos. Então, se a gente enxerga as pessoas assim e encara que não existe certo ou errado e sim diferente, e eu acho muito importante esse aprendizado de respeitar as diferenças, né? A gente fala muito, a gente escuta muito, é importante respeitar as diferenças, mas quando você está inserido nesse contexto, onde a diferença é majoritária e você, na verdade, é a parte estranha da receita, né? Aí sim a gente sente, é quase que um preconceito, né? A gente quase que entra nessa sensação, assim, de preconceito. E eu acho que mais importante do que isso, quando você está num contexto bastante diferente, principalmente profissional, como foi o meu caso de estar nesses países, sendo mulher, né? Num ambiente bastante masculino, obviamente, com regras distintas da religião, eu tive que usar a baia, a burca, né? Eu tive que estar presente em situações onde, na Arábia Saudita, que foi o exemplo que você usou, meu visto foi negado para entrar no país, para começar. Então, porque mulher solteira não deveria estar trabalhando. Então, isso na época, né? A gente tem que lembrar que faz tempo. Eu espero que as coisas tenham mudado um pouquinho. Acredito que tenham mudado. Então, eu tive que vender uma ideia, né? Desenvolver skills desses funcionários do importador que a gente tem na Arábia Saudita, onde os homens, a maioria homem, na verdade, só tinha homem e eu de mulher, alguns deles não olhavam para mim.
Então, eles ficavam sentados na sala de treinamento de lado e não se dirigiam a palavra a mim, né? Então, eu acho que desde o fato de eu ter que estar com uma burca ou uma baia, já mexe bastante com o nosso próprio status quo, com a nossa identidade, né? Já te faz rever alguns conceitos, enxergar as diferenças de uma outra forma. E aí, falando um pouquinho mais sobre diferenças, imagine você ter que convencer alguém nesse ambiente de diferença, né? Onde você está bastante insegura, porque você está usando uma baia ou você está num contexto onde você não é tão respeitada, aparentemente, né? Onde você está sendo desafiada por ser mulher e assim por diante. E você vai ter que incorporar essas diferenças para conseguir atingir teu objetivo. Então, realmente, acho que eu sempre digo, né, que quem tem coragem não significa que não teve medo, né? Eu acho que todos nós tivemos muito medo, muita insegurança, mas a gente teve a coragem de encarar essa realidade. E com o tempo, eu vejo que hoje eu acabo passando por situações diferentes, com uma facilidade bastante grande, que eu nem percebo, mas que pessoas ao meu redor acabam comentando. Como é que você consegue, né, passar por situações com tanta facilidade? Eu acho que inconscientemente o fato de ter sido exposta a situações distintas como essa, vai fazendo com que você incorpore essa característica dentro de você com um pouquinho mais de facilidade. Não significa que seja fácil, mas um pouquinho mais fácil, talvez. Me diz uma coisa, uma pergunta que eu tenho, que talvez os outros também tenham. Qual é a diferença entre baia e burca? A burca é quando cobre o rosto e a baia é quando fica só a vestimenta para baixo do pescoço, o preto comprido. Não, impressionante, Camila. Eu posso só imaginar conduzir um treinamento com as pessoas sentadas de lado e assim, quer dizer, a gente perde toda a naturalidade. Mas isso que a gente estava conversando antes também, que eu achei interessante, que a gente discutiu sobre a coragem, né? Que coragem, na verdade, é um negócio que a gente vai estendendo a cada vez que a gente é desafiado e a gente tem sucesso, a gente tem mais coragem para ir em frente e dizer, assim como o Felipe também comentou comigo, que ele disse, olha, eu tenho um caderninho e às vezes quando eu estou inseguro, eu me lembro, eu olho no meu caderno e eu vejo os sucessos que eu tive no passado e com isso eu posso, eu tenho energia para lutar. Porque assim, ó, coragem, a gente não nasceu corajoso, a gente a cada dia, a cada novo desafio, a gente estende. Então, esse exemplo de dar esse treinamento, eu chegar com uma filha sem ter onde morar na Itália, assim, né? E buscar trabalho, eu fico pensando o quanto é importante a gente enfrentar nossos medos, não deixar eles nos segurarem e nos impedirem de fazer as coisas que a gente acredita. A gente tem que